algum tempo, que é como a gente vai combinar tecidos, tá? A nossa proposta não é estabelecer regras. Existem alguns parâmetros para você escolher tecido, algumas técnicas, mas nem sempre você tem isso à mão. Você tem que usar os tecidos que você tem à mão e muitas vezes a sua cliente escolhe um determinado tecido e você tem que correr para combinar com ele, né? Então, a gente vai dar algumas ideias, algumas sugestões, tentar associar a algumas coisas para que você tenha mais facilidade de escolher os tecidos. Sempre lembrando que a nossa proposta é dar a varinha para você e ensinar você a pescar, mas quem vai pescar é você. Então, ó, botando a mente para funcionar, captando essas ideinhas que a gente está querendo te dar, tá? E depois você me conta se você conseguiu combinar com mais facilidade, tá bom? Então, ó, fica aí. Bom, vamos lá, meninas. Como eu falei antes para vocês, não existe uma regra para a combinação de tecido. Existe um bom senso, existe você olhar para o tecido e ver o que prevalece nele, existe você combinar um tecido com a peça, ele ser adequado com a peça que você vai fazer, né? Então aqui a nossa proposta é dar algumas ideias para vocês e mostrar como é que a gente pode brincar com essa mistura de tecidos, tá? Para que você combine. Existem técnicas elaboradas para você combinar tecido, mas eu acho assim que combinar tecido na cartonagem é a mesma coisa que você combinar uma roupa para sair de casa, né? Você vai usar regras? Não, você vai usar o que você se sente bem, né? O que você acha que caiu bem, que você olhou no espelho e gostou. Então, nós vamos começar por uma dica aqui, ó. Normalmente, quando você chega numa loja de tecidos para comprar um tecido, na beirada do tecido, eu vou até fazer isso daqui para vocês verem melhor, ó. Na beirada do tecido, existe umas bolinhas aqui, ó. Às vezes são uns quadradinhos coloridos, tá? Essas daqui, gente, são as cores que foram usadas no tecido. Então, aqui já é uma dica para vocês, para que vocês combinem tecido. Então, você chega na loja de tecido e vê aquele monte de tecido, não sabe o que escolher, mas você gostou desse daqui como tecido principal. Então, você olha aqui na beiradinha, vê as cores que tem e vê uma que você goste e coloque perto do tecido. E começa a brincar com essa combinação, tá bom? Então, essa daqui é uma dica para quando vocês forem comprar tecido. Então eu trouxe aqui um monte de mistura, né, para vocês verem que a gente pode misturar algumas coisas que a gente nem imaginava. Então vou começar por esse daqui, ó. Eu escolhi esse daqui como tecido principal da minha caixinha. Mas não tem, nossa, no pedaço que eu tenho de tecido não tem aquelas bolinhas, Ana. Como é que eu vou fazer? Observa as cores que tem aqui no tecido e começa a brincar. Ó, eu não tenho um azul aqui. Então, ó, eu vou colocar um azul e ver como é que fica, tá? Eu gostei dessa combinação? Gostei, então eu vou fazer com essa. Vamos tentar outra? Tem rosa. Aqui, ó, eu vou colocar o rosa também, tá vendo, ó? Fica legal, gente? Fica, também fica legal, tá? Então, a gente tem várias formas de combinar, tá? Eu gosto muito de usar esses tecidos de poeirinha aqui, porque eu acho que eles são bem assim, combina com qualquer coisa, combina com flor, combina com bolinha, combina com listinha, com estampadão, com qualquer coisa, né? Essa é uma outra coisa que a gente vai falar aí nessas dicas de tecido, tá bom? Então, ó, aqui eu escolhi o poeirinha, mas eu podia ter escolhido um liso, eu podia ter escolhido um bolinha, tá? Sempre olhando para a peça que você vai montar, né? Uma peça mais chique pede tecidos mais discretos, tá? Então aqui pode ser que não dê para vocês verem direito, eu vou aproximar, ó. Aqui eu tenho um floralzinho estampado e um bolinha, os dois da mesma cor, tá? O que eu fiz? Eu combinei esses dois tecidos para fazer, por exemplo, uma caixa de convite, tá? E aí eu posso pegar, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Eu posso, para dar um destaque nele, pegar uma fita, né? E colocar uma fita que sobressaia, tá vendo? Então, ó, assim ficou muito mortinho,
mas requer, a peça pede porque é uma peça mais discreta, por exemplo, uma caixa convite de casamento, né? Então, ó, coloco uma fita que vai dar vida, né? Então, ó, aqui é uma combinação bolinha com florzinha, que é mais discreta, então eu usei a mesma cor. Aqui, ó, eu acho esse tecido lindo, né? Deixa eu ir colocando aqui, senão tem tanta combinação aqui que daqui a pouco não cabe mais. Eu acho esse tecido lindo. Eu posso fazer o que eu fiz ali, uma combinação mais discreta, para fazer uma peça, por exemplo, de casamento, que aqui eu posso colocar uma fita azul marinho, que vai ficar lindo, né? Deixa eu pegar uma fita azul marinho aqui, ó. Que a gente tem que procurar, gente, dar um destaque, né, na peça, entendeu? Devia ter pego a fita antes. A gente tem que procurar dar um destaque na peça. Então, assim, escolha alguma coisa que seja bem combinando, singela, e coloque alguma coisa que destaque. Tá vendo? Então, aqui, ó. Porque muitas vezes você vai chegar e falar, ah, ficou tão morto isso daqui. Gente, é detalhe, é que nem acessório. Quando a gente vai colocar uma roupa, você põe um vestido todo preto para sair à noite. Você vai colocar um acessório preto? Não, você coloca um acessório que destaque um pouquinho a sua roupa e que ele fique bonito. Aqui, ó, eu destaquei e combinei, né? Eu contrastei e combinei, tá? Mas eu posso também, olha, usar um pouquinho de contraste aqui nessa peça, ó. Tá? Você percebe que ela já não fica tão fina, mas fica bonita, ó. Eu vou usar um pouquinho de contraste. E posso também, ó, decorar com uma fita. É o colar da sua roupa, é o brinco, né? Vamos lá, aqui eu usei, gente, as mesmas cores, ó, mas eu usei estampado, porque aqui eu quero brincar com uma coisa com vocês. Pode estampado com estampado? Pode sim, desde que não sejam os dois muito estampados. Você não vai colocar dois florais muito chamativos juntos. Você vai colocar um estampado com menos estampadinho, tá vendo, ó? Inclusive aqui os temas se combinam, é a mesma cor, mas combina, tá? Porque é uma torre com Bonjour Paris, tá? Então aqui, ó, eu peguei um estampado mais forte e coloquei a escrita, tá? Mas os dois do mesmo tom. Já ficou um pouco mais alegre do que essas combinações anteriores que eu fiz, né? E aqui, se você colocasse uma fita, já ia ficar muito carregado. Então, tá vendo que eu falo pra vocês que não existe uma regra? Existe a gente ter um pouquinho de bom senso, né? Aqui eu peguei, gente, ó, aqui eu vou fazer uma brincadeira, ó, o mesmo tecido em duas cores, mas são cores que se combinam. Pode dois estampados? Pode sim. Aqui, ó, tá vendo? São dois estampados delicados, os dois é a mesma estampa, só que são com cores que se contrastam, tá? Ah, mas eu não quero dois estampados, então eu pego um estampado e um poeirinha, que poderia ser um liso também, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O tecido liso, você precisa ter um pouquinho mais de prática para trabalhar na cartonagem, porque senão você corre o risco de sujar de cola, né? De ficar aquela mancha de cola. Tem que passar bem o rolinho. Tá com medo de usar o tecido liso? Apela pro poeirinha, tá? Porque se manchar um pouquinho de cola, a própria mancha do tecido vai disfarçar, tá? Então aqui, ó, eu tenho dois tecidos florais que se combinam. E aí eu tenho, ó, um poeirinha que tanto eu posso jogar com um mais escuro, que eles ficam quase do mesmo tom e fica mais discreto, ou eu posso contrastar o claro com o tecido mais escuro. Eu gosto sempre, gente, de trabalhar com os contrastes que se combinam, tá? Não vamos colocar um contraste vermelho com amarelo. Pessoalmente, você pode até gostar, mas eu pessoalmente não gosto. Então, eu não colocaria um contraste tão forte numa peça que eu fizesse. Eu colocaria um contraste, mas que obedeça o mesmo tom, tá? Ou que tenha, aqui, ó,
no tecido. Tá vendo? Eu contrastei, mas tem um verde aqui, ó. Então, eu contrastei com verde ou contrastei com marrom, que é a mesma cor do tecido. Mais uma ideia aqui, ó. Vamos deixando aqui do lado, tá? Aqui é outra dica aqui pra vocês, ó. Aqui eu tenho um tecido que tem tudo quanto é cor, gente, nesse tecido. Então, nós vamos brincar, ó. Eu posso combinar ele com verde. Eu contrastei bastante. Vocês estão percebendo aquilo que eu falo da combinação com contraste? Eu posso usar o marrom, que eu tenho marrom aqui, ó. Eu combino e contrasto. Eu posso usar o azul, que aqui, ó. Tem o azul aqui, mas eu contrasto. Agora eu vou dar duas combinações que são mais tranquilinhas, mais discretas. Aqui tem rosa, eu coloquei o rosa. E aqui, ó, tem um amarelo, eu coloquei um amarelo, tá? Então é aquilo que eu falei, gente. Existe regra? Não, existe gosto, tá? Você gosta da coisa mais chamativa, você contrasta com cores mais distantes, vamos dizer assim. Você gosta da coisa mais discreta, você combina com cores mais próximas, tá? Então, ó, vamos deixar aqui também. Agora, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, ó, que a gente fala assim, nossa, é tão difícil eu combinar um tecido listado, o que eu vou fazer? Eu não quero usar tecido liso. Usa com outro listado, que tenha aqui, que seja próximo, tá? Aqui eu já não podia colocar, gente, por exemplo, um listado muito distante, com cores muito diferentes, que aí ia, sabe, brigar um pouco, ia ficar assim, uma coisa assim meia chamativa demais, né? Então, ó, eu posso lista com lista que se combinem. Eu posso lista com lista que se combinem. Posso também lista com bolinha? Pode sim, aqui ó, lista com bolinha. Só que ela tá combinando, porque é uma bolinha vermelha e tem uma lista vermelha. Poderia também ser uma bolinha azul marinho. Lista com xadrez? Pode sim, gente, aqui ó. Mas no mesma linha de raciocínio, eu tenho o vermelho aqui e tenho o xadrez aqui, tá? Aí, eu vou falar pra você, e xadrez com bolinha, pode? Pode também. Aqui, ó, desde que eles se combinem. Você não vai colocar um xadrez vermelho com bolinha azul marinho, né? Você pode até colocar, se for do seu gosto, mas você percebe que assim fica mais harmônico? A ideia aqui é a gente ter olhar para a peça e dar aquela sensação de harmonia, aquela sensação de coisa gostosa de olhar, né? A gente tem que lembrar, gente, que a peça, a primeira coisa que a pessoa percebe na peça visualmente são as cores dela. Você pode ter a peça mais elaborada, o projeto mais bonito que você tiver no mercado, tá? E eu encomendei para você aquela maleta que eu quero, que eu amo, que eu já vi uma amiga minha com ela, mas se você me trouxer essa maleta com um tecido feio ou uma combinação muito destacada ou uma peça sem acabamento, eu vou olhar e não vou gostar, tá? Então a gente se encanta com os olhos, né? Então aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma combinação também, tá? Então aqui, gente, olha, eu posso usar com o tecido liso. Vocês veem que fica bem bonito, fica um tecido chique também, uma combinação chique. Mas eu quero ele um pouquinho mais alegre, então eu posso contrastar com amarelo de bolinha branca, ó, porque tem o amarelo aqui, tá? Ou, lembra que eu falei 2 estampados? Eu posso usar também, ó, 2 estampados, tá vendo, ó? Aqui eu tenho 2 estampas, só que essa estampa é tom sobre tom. E essa daqui, ó, é uma cor que tem aqui, azul e azul. Então, vocês veem que eu usei um estampado aqui, não fica tão fino como quando eu uso liso.
mas fica muito bonito, né? A gente tem que levar em consideração também, gente, o que a gente tem em casa, né? Tá virando uma torre aqui, vou começar a montar outra torre para cá. A gente tem que levar em consideração também o que a gente tem em casa, o que você tem de tecido para você aproveitar, certo? Aqui, ó, é outro exemplo de estampado com estampado que nós vamos fazer. Uma brincadeira aqui também, ó. Eu peguei esse tecido aqui, tá? E vou observar as cores que ele tem, ó. Ele tem rosa, tem azul, que são as cores que prevalecem, inclusive é o azul, tá? Então, eu vou colocar um estampado aqui, ó. O que vocês acham? Fica bonito? É do gosto de cada um. Eu, particularmente, não usaria, porque eu acho que aí já começa a brigar um com o outro. Eu usaria esse estampado? Também não, tá? Porque vocês percebem que perde a delicadeza? Olha a diferença de eu colocar aqui, ó. Então, ó, eu coloco o estampado com um tecido mais neutro, que pode ser um poeirinha, um liso, tá? E coloco um estampado com um estampado. O que vocês acham que ficou melhor? Eu acho que foi esse cor-de-rosa, mas é aquilo que eu falei, gente, é muito de gosto, né? E esse daqui, ó, também acho que briga. Porque esse daqui é um tecido que ele, além das florzinhas, ele tem listras, né? Então, ele tem duas padronagens aqui, que se você colocar mais uma terceira, começa a ficar muito carregado, gente. Então, ó, eu usaria esse daqui, né? Agora, vamos brincar aqui, ó. Duas estampas. Duas estampas. Tá vendo? Essa com essa destaca menos. Essa com essa destaca mais, né? É aquilo que eu falei de gosto. Você coloca um vestido preto. E aí você vai usar uma bijuteria dourada. Não vai destacar mais do que se você usar uma bijuteria prateada? É isso aí. Então, vamos sempre lembrar da historinha da roupa, tá? Então, ó, tem esse tecido cor-de-rosa que eu acho lindo. Que eu quero, assim, fazer uma peça que a pessoa vai olhar de longe. É uma peça bem alegre, porque é uma peça para uma adolescente, para uma moça jovem. Então, eu vou colocar, ó, o pink para combinar. Vocês percebem, gente, ó? É a mesma cor com contraste, tá? Então, dá destaque. Olha, mas eu agora, na realidade, eu vou fazer uma caixinha com esse tecido para uma senhora. Então, eu quero fazer uma coisa mais discreta. Então, vou usar, ó, a mesma cor com menos contraste, mais próxima. Tá vendo? Ou, se eu quiser, eu posso usar um estampado com esse estampado, ó, desde que seja um estampado discreto. Vocês estão vendo? Dá para combinar bem, gente. Dá para brincar bem com os tecidos, ó. Tá vendo? Ó, posso usar esse, posso usar esse. Ana, eu posso usar 3 cores num tecido? Pode, gente, também pode. Eu já fiz peça que eu usei 3 tecidos. Eu já fiz uma maleta que o saquinho de dentro eu fiz de outro tecido. Então, a gente vai tentar partir de um principal para um contraste e depois um intermediário, tá? Ou até esse daqui, ou até esses 3, tá? Mas você não vai poder começar a misturar muito se você colocar 3 tecidos, misturar muitas padronagens, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos usar 3 tecidos? Vamos, ó, eu vou usar esse listado com esse outro listado, com esse xadrezinho. Começa a ficar muito carregado. As cores até se combinam, mas é a mesma coisa que você sair com uma blusa listada, uma calça listada e um casaco xadrez. Você percebe essa comparação que eu tô tentando passar para vocês? Imaginem sempre a roupa, tá? Normalmente a gente escolhe os tecidos pelo nosso gosto para mostrar para uma cliente, a menos que a cliente já venha com um tecido definido. Então pense no seu gosto de roupa e transfira isso para o tecido, tá? Então, ó,
Aqui teve mais uma combinação. Vou até deixar isso pra cima que eu acho ele lindo. Aqui eu tenho esse tecido aqui, ó. Que aí, lembra da historinha? Vamos olhar que cor que tem nesse tecido. Aqui eu tenho um verde, eu tenho um coral, eu tenho um meio palha aqui, né? Um bege. Então, vamos jogar com um verde? Vamos. Ó como fica bonito. Eu combinei e contrastei. Vamos jogar com um desenho igual, só que mais discreto? Vamos. Olha o estampa com estampa, gente, ó. Dá para jogar isso? Dá. É o mesmo desenho, tem a mesma cor que prevalece, que é o verde, e que não contrasta tanto, que eles se combinam um pouco, tá? Posso usar com esse daqui? Pode, ó. Fica mais discreto, tá? Eu uso esse, que aqui tem um palha um pouquinho mais escuro, com esse palha um pouquinho mais claro. E esses daqui, gente, posso usar, ó? Pode também, percebe como fica discreto? As cores se combinam, porque aqui tem um desenho verde no meio desse tecido, tá? As cores se combinam e são quase do mesmo tom. Aí entra o que? O acessório, uma fita, um elástico, né? Às vezes até mesmo um botão para que você possa dar um destaque nessa peça e que ela continue singela. Ou então eu posso, ó, contrastar verde com verde, né? Só que aqui eles estão contrastando, eles estão distantes, gente, tá vendo? Ó, os tons estão distantes. Eles estão contrastando, tá? Aqui, ó, eu tenho um tecido branco de naviozinho. Eu vou fazer uma peça para uma criança, tá? Então, eu vou, por exemplo, vou fazer um estojo escolar, uma maleta de livro de colorir para uma criança. Mas eu quero uma coisa alegre, gente, né? Porque criança é alegre, normalmente as coisas de criança são mais coloridas. Então, vamos misturar? Vamos. Aqui, ó. Eu vou colocar 3 tecidos, 3 padronagens diferentes na mesma peça, só que elas se combinam, ó, vermelho, azul, tá? E mesmo que eu quisesse colocar essas duas aqui sozinhas, elas também contrastam, não são a mesma cor com tons diferentes, mas se combinam, né? Então aqui, ó, para criança ia ficar uma peça bem alegre e bonita, né? Eu tô dando exemplo, gente, principalmente de duas, porque a gente na cartonagem usa mais 2 tecidos, né? Aqui, ó, de novo aquele, ó, listinha com xadrez, tá? Vamos ao bom senso? Vamos ao bom senso. Deixa eu trazer esse pra cá, porque senão agora tem muito tecido aqui, vai misturar com vocês. Então, aqui, ó, vamos de novo, tá? É a terceira vez que eu vou falar nisso. A gente, pra vocês perceberem qual é o sentido dessa minha proposta, dessa minha ideia, para quando vocês chegarem numa loja de tecido. Ah, eu vou comprar esse tecido, eu achei lindo, maravilhoso. O que eu vou combinar com ele? Porque ele é um tecido bem colorido, né? Bem estampado. Então, vamos lá. O que eu vou combinar? Que cor que tem aqui, ó? Tem rosa. Ah, tem azul. Tem amarelo. Mas eu quero uma coisa mais discreta. Tem marrom. Tá vendo? Então, nesse tecido, gente, eu começo a observar as cores que tem e aí eu vou colocando perto para ver o que eu quero combinar. E aí essa combinação vai depender se eu quero uma peça mais chamativa, mais alegre, ou se eu quero uma peça mais discreta. Uma peça mais discreta, eu colocaria o marrom, né? Ou até mesmo o mostarda. Uma peça mais alegre, mais colorida, eu colocaria o azul ou o cor-de-rosa.
Vocês estão percebendo? Até o verde, gente, ó, casava aqui, tá? Porque esse é um tecido que tem muitas cores. Então, a ideia principal é a seguinte: cheguei na loja de tecido, então cheguei em casa, botei todos os meus tecidinhos em cima da bancada. O que eu vou combinar com esse tecido? Bom, deixa eu ver. Aqui tem amarelo, tem azul, tem cor-de-rosa, tem verde. Começa a pegar os tecidinhos que você tem. Lembrando que sempre fica mais harmônico quando você pega um tecido estampado assim, você ter um tecido mais neutro, como esse poeirinha ou até mesmo um bolinha, tá? Para vocês entenderem bem isso, aqui, ó. Aqui também tem vermelho, né, gente? Então eu vou colocar um xadrez. Vocês perceberam? Que quando eu pego um tecido muito estampado, um tecido mais neutro combina mais do que um tecido com outra estampa. Até mesmo esse rosa aqui, que é um rosa discreto, ó. Eu tenho um tecido muito estampado e vou colocar outra estampa aqui. Você percebe que não fica tão fino? Eu vou até pegar os dois cor-de-rosa para você perceber, ó. Eu vou até pegar o liso, vai, para perceber que tá mais próximo, para perceber melhor. Você percebe que ele com o liso fica melhor do que com o estampado? Mesmo os dois sendo quase do mesmo tom, né? Então é aquilo, ó. Pega o tecido, vê as cores que tem e tenta combinar. Agora eu vou mostrar para vocês uma combinação assim bem chocante, tá? Que eu jamais faria, mas isso não significa que você não possa fazer, porque o que seria do amarelo se todos gostassem do azul, né, gente? O gosto é muito pessoal, tá bom? Então, ó, eu vou pegar esse tecido, que eu acho ele bem bonito, assim, bem... dá pra colocar numa peça chique, basta você combinar com uma cor muito próxima aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, um azul claro, por exemplo. Esse azul tá fugindo um pouco, esse tá mais próximo, tá vendo, ó? Aqui ficaria uma combinação bem singela, né? Mas eu quero, Ana, misturar isso com outro estampado, que também tem azul. Você falou pra mim que eu tenho que olhar aqui, ó, a cor que prevalece, que é o azul, e misturar com outro azul. Então eu quero misturar com esses dois que eu tenho em casa. O que vocês acham desse tecido? Assim ou assim, gente? Duas estampas que brigam uma com a outra. Porque são duas estampas que são muito, que preenchem muito o tecido. São duas estampas quase do mesmo tamanho, tá? É diferente de você pegar uma estampa um pouco mais miudinha para colocar aqui, mais discreta, que eu já vou mostrar para vocês, vou até pegar aqui, ó, tá? Então aqui eu não usaria. Eu acho que a peça não fica fina, fica parecendo que você fez com o resto de tecido, entendeu? Mas você pode usar se você gostar. Eu misturaria esse tecido com esse, que eu acho que fica mais tranquilo, ou até com esse, que é uma estampa, mas é uma estampa tom sobre tom e uma estampa discreta, menor do que a estampa principal, tá? Aqui eu já não colocaria uma fita, não tem nada a ver, tá vendo? Então, gente, é isso. É o que eu falei pra vocês. A minha intenção de gravar essa aulinha não foi estabelecer regras. Foi ajudar vocês, baseada na experiência, nesses anos de experiência que eu tenho de aulas, de fazer peças, né? Até mesmo de comprar os tecidos para vender no site, tá? Então, é errado, Ana, eu misturar estampado com estampado? Gente, o gosto é pessoal de cada um. Existem tabelas para você fazer combinação de tecidos, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração hoje em dia o tecido que você já tem em casa, o gosto da cliente. Não adianta você chegar com uma tabela e falar para a cliente, não, mas a tabela aqui diz que isso combina, se a cliente não gostar, né? Então vamos usar o bom senso do que eu tenho em casa, do que a cliente pediu, do que se destina aquela peça se destina para uma criança, vamos fazer uma peça mais colorida. Aquela peça se destina para um homem, vamos fazer uma coisa mais discreta, porque o homem não gosta de coisa muito alegre, né? É para uma senhora, vamos fazer mais discreto. É para uma adolescente, vamos fazer mais alegre, mais viva. Então vocês têm que sempre ter isso em mente. Qual o objetivo dessa peça? Que peça é essa?
o tecido que você tem em casa, o gosto da cliente. E lembra sempre daquela história da roupa. Eu sairia com essa roupa na rua? Não, mas uma calça azul com uma blusa estampada assim eu já sairia, né? Eu particularmente não, porque eu não gosto, mas dá pra sair, deu pra vocês entenderem, não é isso? Então é isso, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tirem proveito dessa aula e não tenham medo de arriscar. Entrem nos grupos, né, que vocês estão de cartonagem. Tá com dúvida? Entra no grupo. Gente, eu combinei esses 2 tecidos, o que vocês acham? Né? Não tem aquele negócio do unidos somos mais fortes? Vamos pedir ajuda para amiga se você tá com dúvida. Me cutuca lá no Facebook se você tá com dúvida, a gente ajuda. Mas coloque o seu gosto ou o gosto da sua cliente naquela peça, tá bom? Isso é muito importante, porque quando a gente pega um tecido que a gente não gosta, uma combinação que a gente não gosta, e tem que fazer uma peça, gente, a gente nem faz com tanto gosto, não é verdade? Ó, eu, por exemplo, não gosto de vermelho. Se me pedir para fazer uma peça vermelha, eu acho que eu choro, porque eu não gosto. A gente vai fazer, lógico, com carinho, porque foi esse o nosso compromisso. Mas a gente faz com mais gosto as coisas que a gente gosta. Então, escolha as cores que você gosta, tá bom? Então, fica aí a dica. Eu espero que você tenha gostado, ó. Aguardem novas surpresas. Até a próxima e obrigada por ter ficado com a gente.